Até tu, Brutus, meu filho. Conhece essa fala, conhece essa história e os personagens, né? Mas não é disso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar hoje de um outro Brutus aí, não tão conhecido quanto esse, na verdade, esquecido muitas vezes, né? E que também esteve por trás aí de uma trama, de uma conspiração que colocou fim também a um período da história romana. Gruda na tela, bora lá! Brutus aí que a gente falou no início do vídeo, na introdução aí, ele esteve por trás da conspiração aí de assassinato do Júlio César, né, que foi levando aí ao fim, conduziu ao fim do período republicano de Roma e a transição para o Império. Mas 5 séculos antes viveu um outro Brutus que também esteve por trás de uma conspiração aí de assassinato que também levou a uma transição de regime político na história romana. Vamos ver então a história desse primeiro Brutus aí. Bom, tudo começa então com um estupro, né? O estupro de Lucrécia, que até originou o poema, o bonito poema aí do Shakespeare, muitos e muitos séculos depois, 2000 anos depois, na verdade. Quem cometeu esse estupro foi Sexto Tarquínio. Sim, lembrou dele, o último rei de Roma, né? Não é esse, é o pai dele. Tarquínio, o Soberbo, é o pai do Sexto Tarquínio. Sexto Tarquínio é o personagem envolvido no estupro. Vamos entender um pouco como é que isso tudo começa. Bom, o Tarquínio Soberbo foi um rei extremamente cruel, assassinou, ou diretamente, ou esteve por trás da conspiração para assassinar vários membros, né, de sua própria família, o que não chega a ser uma aberração, não chega a ser uma coisa fora do comum na história de Roma, da Roma antiga. E o Brutus era seu sobrinho, né? Sim, o próprio sobrinho esteve por trás da conspiração do tio, né, do Tarquínio. Por que isso? Vários membros da própria família do Brutus, né, familiares diretos do Brutus, foram assassinados aí a mando do Tarquínio Soberbo. O Brutus, para sobreviver, para não ser ele também assassinado, ele teve que mostrar ser, né, teve que passar a ideia de que seria alguém inofensivo, então ele se fingiu de débil mental. Né? Ele se fez de idiota, né, de problemático, enfim, não fez nada, né, quando Tarquínio Soberbo se apoderou de todos os bens de sua família e dele mesmo, só esperando a hora aí de dar o troco, de conseguir ter acesso, de conseguir assassinar o próprio tio. Né? Então ele levou a vida ali por algum tempo se fazendo de débil mental, esperando uma oportunidade. Essa oportunidade aparece exatamente com o estupro de Lucrécia. Lucrécia era uma mulher casada, casada com Colatino, um grande guerreiro, e foi exatamente numa ocasião de guerra, o que também não é novidade na história de Roma, né? Quando os romanos estavam, destacamentos ali, né, pelotões romanos estavam em Ardea, numa noite estavam ali os filhos de Tarquínio e o próprio, então, Colatino bebendo ali numa tenda, enfim, né, conversando, jogando conversa fora, cada um se gabando, a minha mulher é melhor, a minha mulher é melhor, a minha é mais recatada, a minha é mais prendada, a minha, enfim, é fiel. E eles então fizeram, né, para ver qual que seria a melhor mulher, fizeram algo mais ou menos como uma aposta e voltaram de surpresa para Roma para ver o que cada uma estava fazendo no momento. Então, na noite mesmo, né? As mulheres dos príncipes, né, dos filhos do Tarquínio, estavam festeando e tal, e a mulher do Colatino, a Lucrécia, estava devotamente, né, trabalhando no seu tear, fazendo tecido, linha e tal, né, tecendo. Então ficou decidida aí a questão, né, a mulher mais virtuosa era a mulher do Colatino. Eles voltam para o cenário de guerra, voltam para Ardea. Dias depois, Sexto Tarquínio, de surpresa, sem nada avisar, aparece na casa de Lucrécia, né, onde estava ela, os criados da casa, enfim, e sendo ele um príncipe, né, ela, claro, tratou de receber muito bem, hospedá-lo muito bem, designar o quarto ali para ele ficar, o quarto de hóspedes, enfim,
ordenou que os criados, né, servissem ele do que ele precisava. No meio da madrugada, ele vai ao quarto dela com sua espada, acorda ela já com a espada na garganta dela, a mão pousada no seio e convencendo, jogando de todos os artifícios, né, para tentar conquistar por uma noite a moça, né, para tentar conquistar então a Lucrécia. Ela não cede de maneira nenhuma, nem com a ameaça da espada no seu pescoço. Então ele toca no ponto central, que era a honra. Ele ameaça, perante todas as negativas dela, que preferia morrer a ceder para ele, mas morrer honrada. Tá? Ele ameaça então matá-la e assassinar também um escravo, cortar a garganta de um escravo e deixá-lo nu na cama junto com ela, para que ela fosse encontrada nessas circunstâncias com um escravo. Perante isso, perante a hipótese, né, a ameaça de ela morrer desonrada, ela acaba cedendo a ele. Porém, ele se satisfaz e vai embora. Ela, na mesma noite, né, escreve então ao seu pai uma carta e ao Colatino outra carta, dizendo que venham para casa imediatamente e acompanhados, que cada um traga um guerreiro, alguém bravo, forte, enfim, porque tinha acabado de acontecer uma coisa terrível. Os dois, então, correm para casa, o pai dela, né, acompanhado aí de um guerreiro, e o marido, Colatino, acompanhado do Brutus. O Colatino e o Brutus já vinham voltando, né, já estavam a caminho de Roma, quando recebem do emissário, do mensageiro, essa carta, e chegam, né, em seguida à casa. O que vai acontecer? Ela vai descrever tudo o que aconteceu para os dois, ainda sentada na cama, chorando, enfim, descreve tudo o que aconteceu e pede, né, explica toda a situação, né, que Roma jamais vai ter uma mulher desonrada como ela, enfim, e solicita que eles vinguem o que aconteceu com ela. E eles prometem, enfim, vingança, e ela retira uma faca, né, que estava escondida sob a sua roupa e se apunhala, né? Ela enfia então a faca no seu próprio coração e se mata. Quando então o Brutus vai prometer. O Brutus então pega, retira a espada do corpo dela, já morta, e promete vingança. Começa então a perseguição feroz aí ao sexto Tarquínio. O Brutus foi mais além, né? Diz que iria matar o tio, que é o que ele mais queria, né? Cumprir essa vingança pessoal, familiar própria. Disse então que mataria o tio, né? Tarquínio Soberbo, sua mulher e todos os filhos, né? Começa aí então uma perseguição. Essa perseguição vai acabar resultando então na trama então que gerou a deposição do rei Tarquínio o Soberbo, último rei de Roma. Vai acabar então gerando também, vai acabar então acontecendo também a transição, né? O fim da monarquia em Roma e a transição para a república, já com o cargo, né? Já com a criação do cargo dos cônsules, né? O próprio Bruto se torna um dos dois cônsules, mas essa história não vai acabar aí. Só que vai ficar muito longa, a gente vai deixar para um outro vídeo aí. Mas isso então é para a gente ver essas coincidências da história, né? A história romana passa por três fases, aí, por três períodos. Tá? Roma começa como uma monarquia lá em 753 a.C., passa através de um golpe então para uma república em 509 a.C., através de outro golpe vai se tornar um império, né, em 27 a.C. Então a gente vê essas coincidências, né, da história. A monarquia em Roma acabou através de um golpe que teve como protagonista, né, um cara chamado Brutus. Séculos depois, a república, esse regime instaurado, né, com a queda do outro, também teve ali na sua decadência, nos seus momentos finais ali um golpe, aonde também teve como um dos participantes um personagem conhecido como Brutus, chamado, né, de Brutus. Essas coincidências, né, malucas da história, enfim. Outra, né, primeiro governante de Roma, quando Roma é fundada, 753 a.C., Rômulo. Tem aquela lenda ali, né, do Rômulo e Remo, enfim, mas de verdade mesmo o nome do primeiro rei de Roma é Rômulo. Último imperador de Roma, lá em 476, quando Roma é dominada,
chamava-se também Rômulo. Que coisa, hein, a história de Roma. Buenas, né? Então hoje era só um videozinho curto aí com essas curiosidades da história. Gostou? Tu já sabe o que fazer, né, velho? Te inscreve aí, porque daí tu não perde a chance de receber primeiro aí as notificações aí, sempre que tiver novos vídeos, com curiosidades, com dicas, com conteúdo, quando voltar, acabar as férias, quando tudo voltar aí, as aulas voltarem, enfim. Te inscreve que tu tá sempre por dentro do que acontecer em primeira mão. É isso, até o próximo.